Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje quero trazer aqui para vocês um vídeo que é a moda da vez, né? Está se falando muito disso. Não sei por qual motivo necessariamente o pessoal está falando tanto assim de empresas ligadas a commodities agora, nesse momento. Pelo menos eu tenho recebido muita pergunta sobre isso, que é, pô, Bruno, e aí? Compro, não compro? Qual empresa de commodity é melhor para uma carteira previdenciária? E aqui eu quero trazer um pouco da minha visão para vocês, tá? Eu já fiz esse vídeo algumas vezes aqui no canal, e em outros momentos, inclusive, para você ver como as coisas vão mudando no mercado, e quero fazer agora de novo, até para trazer um pouco de visão e sentimento para vocês do que a gente pode ter, não só no ano de 2025, mas também no ano de 2026. Tá, a gente já vem vendo muitos comentários e muitas movimentações nesse sentido. Então, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você não for membro do canal, vire membro, teste pelo menos por um mês, participa nas nossas lives, acessa minha planilha de preço teto, conversa com o pessoal no meu grupo do Telegram, manda sua carteira para eu fazer um vídeo aqui avaliando, dando minha opinião, tá? Tem muita novidade aqui, muito benefício para membro, vocês não perdem por esperar uma nova novidade que daqui um mês e pouquinho deve sair aí para vocês. Beleza, gente? Bom, o negócio é o seguinte, aqui para usar uns slides, a estratégia previdenciária a gente sempre fala, né? Que a gente olha para preço teto, que a gente investe com base em aumentar os números de ações, que a gente quer receber os dividendos. Um problema, acho que já específico de empresas ligadas a commodities, quando a gente olha para esse guia do aporte, que é sempre o nosso preço teto aqui, é difícil muitas vezes de você ter um preço teto exato de uma empresa de commodity. Por que eu falo isso? Porque ela é uma empresa muito cíclica. Então, imagina um cara, às vezes, que vai lá e calcula o preço teto projetivo de uma empresa que, do nada, o ciclo da commodity entra num ciclo de baixa. E aí, na verdade, você deveria comprar, entendeu? Num ciclo de baixa, para você conseguir depois ter um retorno melhor, né? Em termos de dividendos e também de valorização de patrimônio no ciclo de alta. Só que às vezes você não sabe também quanto tempo vai durar um ciclo de baixa. Pode durar, sei lá, 3 anos, 4 anos. Muitas vezes as pessoas que projetam preço teto, né, projetam 3 anos para frente, no máximo, tá? Então, é difícil de você fazer um preço teto com muita solidez. O que é ideal de você olhar? Muito do ponto de vista do consenso de mercado, de como que os analistas estão olhando para a commodity, né? Para onde ela vai, se ela está subindo, se ela está caindo, para você entender o ciclo e aí você tentar usar o que eu chamo aqui de preço de referência. Então, quando eu falo para vocês, meu preço de referência de uma empresa ligada à commodity é tal, é uma espécie de preço teto, mas a gente não pode ficar muito preso nele. Às vezes ele é muito mais flutuante do que um preço teto de uma elétrica, um preço teto de um banco. Eu não sei se vocês pegaram um pouco do sentimento que eu estou falando, tá? Então é importante de olhar para uma empresa de commodities, sempre tentar entender o ciclo que ela tá e entender qual que são as perspectivas. E aí olhar para o micro da empresa. Essa empresa ela tem capacidade de geração de caixa? É uma empresa que tem boas margens? É uma empresa que tem boa gestão? É mais difícil a análise. Especialmente por isso que eu acho que você tem que ter uma posição menor na carteira, apesar de sim valer a pena ter. Tá? Não é unanimidade, algumas pessoas não gostam, tá? Porque é muito cíclico, o dividendo varia, tudo bem, isso é verdade, mas te ajuda a diversificar sua carteira. Às vezes você compra uma boa empresa, uma empresa com muito potencial e te dá bom resultado. No final do dia, é a análise que importa. É a análise não só da empresa, mas o seu portfólio. Você tem que estar tranquilo com aquilo que você está comprando. Às vezes o que é bom para mim não é necessariamente bom para você. E a gente já tem aqui, especialmente nesse quadro, né, que eu falo da carteira dos membros, cara, olha quantas carteiras a gente viu aqui. Algumas com commodities, outras sem, algumas com FIIs, outras sem FIIs. Então você vai percebendo como as pessoas vão desenhando a estratégia da carteira, olhando para essa estratégia previdenciária, mas cada um faz aquilo que bem achar que faz sentido. Eu, Bruno, gosto. E aí você me pergunta, Bruno, o que você compraria? Quais seriam opções numa carteira previdenciária para você? E aí eu coloco aqui 4 grandes grupos. Ou 2, ou 3 grandes grupos. A parte de mineração e siderurgia, vamos juntar num grupo aqui. E aí eu escolho essas 2 empresas. Bruno, por que não as outras mineradoras? Por que não outras siderúrgicas? Porque estas 2 aqui são as empresas que têm a maior vantagem competitiva. Seja por tamanho, seja por controle de custo, seja por questão de eficiência operacional, seja por questão de preço praticado, preços mais atrativos, seja por questão, inclusive, também de presença geográfica. Então, são as empresas que estão mais bem posicionadas dentro desses setores. Se fosse para me expor a mineração e ou siderurgia, eu iria com uma dessas 2 empresas. Não coincidentemente, são as 2 que eu tenho na minha carteira. Vale e Gerdau. Bruno, são empresas que vão passar despercebido em um momento de desafios setoriais? Claro que não. Vão sofrer exatamente como as outras. Talvez caiam igual caiam as outras. A diferença é que o micro dessas empresas é mais resiliente, apesar de também sofrer essa volatilidade porque está ligado à commodity.
mas é mais resiliente, trabalhando nas outras frentes. Exemplo que eu dou para vocês, Gerdau com a sua política de muita eficiência, de corte de custos, que tem gerado bastante resultado mesmo num cenário de siderurgia extremamente desafiador. Você está entendendo o que eu estou falando? Então tem que buscar por empresas ligadas a commodities aquelas que têm vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Porque todas vão sofrer, mas você precisa daquelas que conseguem sobreviver melhor, vamos colocar assim. Tá? E claro, buscar sempre comprar nos piores momentos possíveis, quando todo mundo está achando que essas empresas vão quebrar. Que não vão quebrar. Tá? Falando de petróleo, tá? Você tem duas opções aqui, dois grandes vertentes. As empresas juniores de petróleo. Sabia que fala assim, né? Não é juniors, é juniores no português correto. É meio feio, por isso todo mundo fala empresas juniors. Mas é empresas juniores, tá? Aprendi isso. Mas, enfim, como uma Prio da vida, como uma própria PetroRecôncavo, uma Brava Energia, ou você pode ir para a Petrobras. Do ponto de vista da carteira de renda mensal, que seria esse dividendo recebido, a Petrobras tem uma política mais clara de pagamento. Tá? Prio, essas outras, não tem uma política clara e às vezes nem querem pagar um dividendo agora, como é o caso de Prio. Tá? Por quê? Porque está reinvestindo. Não significa que não são boas empresas, mas você tem que olhar o seu objetivo. Eu optaria por Petrobras, mas lembrando dos riscos envolvidos que existem na empresa. Não só pela commodity, pelo ciclo da própria commodity, mas também pela participação do governo como sócio majoritário. Tá? Então acho que isso tem uma questão importante a ser discutido, apesar de recentemente, a gente teve o resultado também de forma recente da Petrobras. Não dá para a gente ficar prevendo o que vai acontecer, mas é muito cíclico, hora melhora, hora piora. A gente já viu essa história acontecer. Não acho que por conta de um único resultado a gente tenha que abandonar a empresa, tá? Mas tem que ter, claro, cautela quando está investindo. E um outro ponto que eu acho que é importante também, aqui com desafios, mas aí que você está muito ligado também a esse crescimento agro, potencial que tem o Brasil, é olhar para commodities agrícolas. Você tem várias empresas aqui, tá? Uma Boa Safra, uma SLC, por exemplo, tá? São empresas interessantes que acabam por pagar dividendos, talvez não de forma tão consistente ou de forma tão grande quanto algumas outras empresas que pagam, até do setor aqui de commodities em geral, como a Petrobras ou uma Vale, mas tem potencial. E lembra, né? Aqui a gente está meio que comprando Brasil. E o que funciona do Brasil nesse sentido, né? Que é o agronegócio. Tem muito desafio. Especialmente no primeiro semestre de 25, ainda vai ser muito desafiador para o agronegócio. É cíclico como qualquer outro tipo de commodity, mas já tem mostrado sinais de recuperação. E eu acho que essas empresas conseguem abocanhar essas oportunidades e, claro, em momentos interessantes, pagam dividendo. Eu acho que é mais uma diversificação interessante para sua carteira e que eu penso, né, isso está no meu radar, eu não tenho commodity agrícola ainda, eu tenho essa exposição indireta ao agro, vamos falar assim, com o Banco do Brasil, BBSEG, por exemplo, mas eu acho que seria interessante em algum momento. Então, olhando para essa ideia toda de commodity aqui, eu espero que tenha ficado claro para vocês como eu penso. E aqui estão os grupos com alguns exemplos, beleza? Se você quiser já conhecer, tiver na sua carteira, comenta aqui embaixo um outro exemplo de uma outra empresa ligada a commodity que você gosta, que você tem na carteira, que você acha que vale a pena, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!